Você que trouxe a sua Bíblia, eu lhe convido, vamos abrir Hebreus, capítulo 9, verso 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Nos diz assim a palavra de Deus: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aí a parte B do verso diz: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém, irmãos? Podei vos assentar, em nome de Jesus. Então esse texto que nós lemos, a parte B, diz que Cristo, Ele aparecerá segunda vez, sem pecado. Aparecerá para quem? Aos que o esperam para a salvação. Desde que o Jonatas colocou a escala dos pastores, o dia que queria pregar, quando eu soube que meu dia seria hoje, no domingo, desde o dia que ele colocou essa escala, tem um tema no meu coração. E tá a semana inteira, eu tirava alguns dias, fazia algumas anotações, a semana inteira, e o tema é a volta de Cristo. A volta de Cristo. Durante toda a semana, Deus foi colocando isso no meu coração, Deus foi ministrando no meu coração. Então eu gostaria nessa oportunidade, nessa noite abençoada, em que nós estamos aqui reunidos para cultuar a Deus, para adorar a Deus, porque nós não viemos aqui senão para adorar a Deus. Não tem outro motivo que me trouxe aqui a não ser adorar a Deus, a não ser cultuar a Deus. Então nessa noite tão especial que Deus preparou para nós, eu gostaria de falar com os irmãos algumas coisas que Deus colocou em nosso coração, com o tema Volta de Cristo. A volta de Cristo. Alguém pode dizer assim: mas desde que eu sou criança, desde a época dos meus avós, bisavós, eu ouço dizer da volta de Cristo. Eu ouço dizer que Jesus vai voltar. E eu gostaria de fazer uma reflexão rápida com os irmãos. Por exemplo, quem viveu há 200 anos atrás, aquelas pessoas que pregaram que Jesus está voltando, elas estão vivas hoje? Não estão. Elas não estão vivas hoje. Se encontrar com alguém aí que está aí, eu estou por aqui, rapaz, estou aí com 230 anos, eu vou correr dessa pessoa, porque não existe ninguém com toda essa idade. Então é só para vocês entenderem, uma reflexão rápida. Há 200 anos atrás, as pessoas que pregaram que Jesus estava voltando, já não estão mais aqui. As pessoas que ouviram da pregação, também já não estão mais aqui. E o que isso significa? Significa que para essas pessoas, Jesus já voltou. Para essas pessoas, Jesus já voltou. Mas eu ouço falar há tantos anos, meus avós, bisavós sempre diziam que Jesus está voltando, mas quem não volta? Mas quem já partiu, Jesus já voltou. E lá em Hebreus 9, verso 27, a Bíblia nos ensina, é um texto muito conhecido, que ao homem, a nós, está ordenado o quê? A morrer quantas vezes? Uma só vez. E depois vem o quê? O juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois vem um juízo.
Isso significa, irmãos, que todas as pessoas que já partiram, Jesus já voltou para eles. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina em Hebreus 9, 27, que após a morte vem o juízo. Depois da morte vem o juízo. E todos nós, desde os mais velhos que estão aqui essa noite, até os mais novos, estamos caminhando para a morte. Todo ser humano está caminhando para a morte, irmãos. O nosso próprio organismo nos dá sinais disso. Nosso próprio organismo. A idade vai chegando, a gente passa do ENTA, dos 40, aí começa dor aqui, dor ali. Pessoas tornam-se dependentes de medicamentos para essa máquina continuar funcionando. Por quê? Porque todo ser humano, como alguém já disse, alguém disse que o ser humano, ele nasce morrendo. Ele nasce tudo novinho, as peças todas novas, mas com o passar dos anos, as peças vão ficando gastas. As peças vão... Aí vem manutenção quase que todo mês, de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses, manutenção para a máquina continuar funcionando. Por quê? Porque todo ser humano está caminhando para a morte. Então preste atenção o que Deus quer nos ensinar nessa noite. O tema é a volta de Cristo. Mas para aqueles que já partiram, Jesus já voltou. Porque, irmãos, nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Bíblia. O que está fora da Bíblia é balela, é conversa sem fundamento. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois segue o juízo. Depois segue o juízo. Esse texto que nós lemos de Hebreus 9, 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se, Ele se ofereceu. Jesus se ofereceu. Tem pessoas que têm pena de Jesus. Ah, coitadinho, Ele morreu. Não, mas Ele veio para morrer mesmo. Jesus veio para morrer. Agora Ele veio para morrer para que vocês, para que nós tenhamos vida. Ele veio para morrer. Morrer por quê? Para pagar o preço pelo pecado. É por isso que Jesus veio. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer com Ele. Jesus sabia, irmãos. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com Ele. A Bíblia nos diz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia nos fala de que Jesus, Ele foi morto antes da fundação do mundo, porque Ele já veio com um propósito. O propósito de Jesus foi o sacrifício vicário. O que é o sacrifício vicário? É o sacrifício da substituição. Aleluias! Jesus veio para morrer no seu lugar, em meu lugar. Jesus veio para nos substituir. Então Ele já sabia. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com Ele. Então assim também Cristo, oferecendo-se, Ele se ofereceu uma vez. Foi um sacrifício único. Foi um sacrifício perfeito. É igual o texto da Bíblia que nos diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, Ele fez um sacrifício único. Um único sacrifício, uma vez, para levar os pecados de muitos. Então Jesus se ofereceu uma única vez para levar o meu pecado, o seu pecado, o pecado de muitos. Aí o texto, a parte B, diz assim: que esse mesmo Jesus que ofereceu-se uma vez para tirar o nosso pecado. Aí a Bíblia nos fala lá em Atos, diz que na assunção de Cristo, quando Jesus estava voltando para Deus Pai, aí os discípulos ficaram
admirados, olhando. Jesus foi subindo, 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 e sumiu entre as nuvens, subindo. Aí chegou 2 anjos e disseram para aqueles homens assim: o que é que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Jesus que o viste subir, ele voltará. Aleluias! O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Quero dizer uma coisa, irmãos. Deus nos trouxe aqui especificamente para falar conosco sobre isso essa noite. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós estamos vendo os acontecimentos. É notório. Todos estão vendo. Todos estão percebendo as coisas que estão acontecendo. Então, esse Jesus que ofereceu-se uma só vez, tirou o pecado de muitos, ele aparecerá. Quero dizer uma coisa, não sei se você acredita ou não, mas o mesmo Jesus que subiu, ele aparecerá. Aleluia! Você que nos assiste através desse aparelho, não sei se você acredita, não sei se você crê, mas Jesus está esclarecendo a sua mente nesta noite, porque esse mesmo Jesus que subiu, esse mesmo Jesus, ele aparecerá. Aleluia! Ele aparecerá segunda vez, só que agora sem pecado. Sem pecado. Ele não pecou, ele levou o meu pecado, ele se sujou por mim, mas ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluias. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento, quando fazia-se expiação pelo pecado, quando fazia-se sacrifício, o sumo sacerdote, ele fazia todo aquele ritual, e entrava no Santo dos Santos, e ali ele oferecia sacrifícios, para que houvesse perdão do pecado do povo. Então o sumo sacerdote, ele entrava ali no Santo dos Santos, ele ali oferecia os sacrifícios, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Então, quando o sumo sacerdote, ele terminava esse cerimonial, preste atenção, quando o sumo sacerdote, ele terminava esse cerimonial, no dia da expiação, ele tomava de novo as suas vestes de glória e beleza. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e ele veio aqui, ele se sujou por mim, ele se sujou por você, ele levou sobre si os nossos pecados, ele pagou o preço por você, ele pagou o preço por mim. Só que agora ele fez aquilo que ele deveria fazer. A obra, ela foi completada quando Jesus, ele exclama assim na cruz do Calvário: está consumado. Ali Jesus estava dizendo para Deus: o preço foi totalmente pago, a obra foi completa. Então, o sumo sacerdote, quando ele terminava o seu cerimonial no dia da expiação, ele tomava de novo as suas vestes de glória. Aleluia. Aí, do lado do santuário, na tenda, estava toda a comunidade esperando, aguardando o sumo sacerdote sair para abençoar o povo. Aleluias. Aí quando ele terminava o seu cerimonial, ele trocava as suas vestes, aquelas vestes de Jesus lá de Isaías 53, não é aquelas vestes mais não, rosto ensanguentado, coroa de espinho, irmãos, todo retalhado, com aquela roupa, cobrindo as suas partes íntimas, rosto inchado. Não, ali ele estava pagando o preço, só que agora ele foi trocar suas vestes. Aleluia! Ele foi trocar suas vestes. Então o sumo sacerdote saía,
a porta para abençoar a congregação que o aguardava. Aí quando o sumo sacerdote da terra, ele saía com as suas vestes sacerdotais, ele abençoava o povo que estava esperando. Assim também será com Jesus. Assim também será com Jesus. Depois de ter feito a sua oferta única, depois que Jesus fez a sua oferta única pelo pecado e entrado no Santo dos Santos, então agora aparecerá segunda vez, ele voltará. Jesus vai voltar. Creia e acredite nessa palavra. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E ele voltará agora, não em humilhação. Isaías 53, por gentileza. Jesus voltará a segunda vez, mas não mais em humilhação. Isaías 53. Isso, por gentileza, versículo 1. Então ele voltará segunda vez, mas não em estado de humilhação, igual muitos dizem. Se Jesus vier na terra novamente, eles crucificam ele. Aqui, Isaías 53, foi um estado de humilhação. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo, aqui é Jesus, foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca não tem parecer, não tem formosura. Raiz de uma terra seca não tem vida, ninguém dá nada por ele, ninguém dá nada por aquela raiz. Não tinha beleza, nem formosura. Aqui é o estado de humilhação. Irmãos, entenda isso. Jesus passou por um estado de humilhação por você, por mim, por nós. Só que ele volta aqui, ele estava fazendo o papel do sumo sacerdote. Ele estava se sujando, ele estava levando o nosso pecado com vestes de humilhação. Ele se humilhou, ele humilhou a si mesmo. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, não tinha boa aparência. Irmãos, o Jesus nós vemos pintado muitas vezes, cabelo liso, aquele rosto bonito, todo. Irmãos, não é isso não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra, isso aqui é Bíblia. Quem olhava para Jesus, não havia boa aparência nele. Olhos azuis, não havia boa aparência nele. Até mesmo porque o que Deus aprecia não é o exterior, não é roupa, não é beleza. O que Deus aprecia é o seu coração, é o nosso coração. Como está o nosso coração? Porque isso daqui engana muito, a aparência engana muito. O ser humano é um artista. O ser humano pode usar centenas de máscaras durante o dia, sorrir, lá, estou com você, você é meu amigo, mas às vezes lá dentro não é nada disso. Então, olhando para Jesus, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado. Irmão, isso aqui é o estado de humilhação. Isso aqui é Jesus no ofício do sumo sacerdote. Ele estava ali pagando o preço pelo nosso pecado. Ele estava ali levando o nosso pecado. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Jesus era homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Jesus foi experimentado nos sofrimentos. Às vezes nós sofremos e nós falamos assim: pô, eu estou sofrendo tanto, ninguém está vendo. Não, Jesus está vendo, porque a Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele, como nosso sumo sacerdote, ele sabe o que você passa, ele sabe o que eu passo, porque ele foi homem de dores.
experimentado no trabalho. Então Jesus sabe exatamente o que cada um de nós aqui está passando. Aleluias! Por quê? Porque Ele se fez homem. Porque Ele se fez homem. Experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Já foi desprezado alguma vez? Já foi desprezado alguma vez? Jesus também já foi. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser desprezada. Ele está cuidando de você. Ele está no controle da sua vida. Jesus entende o que você sente. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ao sumo sacerdote aqui, aleluias, nos representando diante de Deus, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluias. Verso 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não sei para onde que eu vou, não sei que caminho tomar, não sei que direção tomar, até que brilhou uma luz, até que o sol da justiça apareceu, até que Jesus aparece dizendo: quem não tem caminho aí, quem está perdido, Ele aparece e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele mostra o caminho para nós. Aleluias! Oh, glória! Aleluias! Andávamos desgarrados, estávamos perdidos, mas até Jesus chegar, até que Jesus chegou. Desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele. Sobre quem, irmãos? Sobre Jesus. A Jesus, o sumo sacerdote, levando sobre si, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todo ser humano, desde Adão para cá, a iniquidade de todo ser humano, e se levar mais 200 anos para Jesus voltar, a iniquidade de todas essas pessoas recaiu sobre ele. A iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Aleluias, Ele não abriu a boca. Foi como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, às vezes precisamos nos calar. Mas eu tenho razão. Eu estou coberto de razão. Aleluias. Jesus estava coberto de razão. Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus não falhou, mas mesmo assim, Ele foi como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Assim, Ele não abriu a sua boca. Às vezes é momento de nos calar e deixar Deus agir, e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus fazer, e deixar Deus ser Deus. Não abriu a sua boca. Verso 8: da opressão e do juízo Ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo Ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia
ao Senhor, ao Deus Pai, agradou moê-lo. Irmãos, Deus moeu Jesus. Ali no jardim do Getsêmani, é o local da prensa. Getsêmani, onde tinha as oliveiras, onde colocava as uvas para ser prensada. Então a Deus agradou moer Jesus, prensar Jesus. Irmãos, que amor é esse? A Deus agradou, a Bíblia está dizendo, todavia ao Senhor, ao Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11. Aleluias. Ele passou por tudo isso. O sumo sacerdote, ele estava ali se sujando por nós diante de Deus, mas o verso 11 diz: ele verá o fruto da sua alma, aleluias, ele verá o fruto, cada um de nós é o fruto, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus hoje ele está olhando para mim, para vocês, para nós, está vendo o fruto do seu penoso trabalho e ele está satisfeito. Satisfeito porque você está aqui, satisfeito porque você está buscando a Ele, cultuando a Ele, servindo a Ele. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, aleluias, agora Jesus Cristo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui é o papel do sumo sacerdote, se sujando. Só que agora, esse mesmo Jesus voltará, só que não em humilhação. Lembra o que eu disse? Que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele ia para fazer o ofício ali, dos sacrifícios, da expiação, ele tirava suas vestes sacerdotais e colocava uma outra veste. Quando ele terminava o trabalho, ele punha suas vestes reais, aleluias. Jesus já terminou o trabalho, ele já terminou o trabalho, e agora voltará, agora não em humilhação, mas com vestes de glória e formosura, com um brilho que excede o do sol em todo o seu fulgor, aleluia. Jesus voltará com um brilho que excede ao sol, em toda a sua força, quando está brilhando. Jesus voltará em glória, aleluia. Ele voltará em glória para aqueles que estão o aguardando, aleluia. Jesus voltará em glória para aqueles que estão aguardando. Mateus, capítulo 24, verso 27. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, aleluia. Tem até um hino que diz: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Jesus virá com poder e grande glória, aleluias, oh glórias. Ele virá, Jesus virá, meu chefe, com poder e grande glória, aleluias. Esse texto que nós lemos mostra que a volta de Cristo será repentina, como relâmpago.
Esse texto que nós lemos mostra que a volta de Cristo será repentina, como um relâmpago. É por isso, irmãos, devemos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã. Precisamos estar sempre prontos, precisamos estar sempre preparados, precisamos estar sempre prontos para quando o Senhor nos chamar. Porque ou Ele busca a igreja, Ele vai buscar literalmente, ou Ele nos chama. Porque eu falei no início aqui que todo ser humano está caminhando para a morte. Aquelas pessoas que ouviram há 200 anos atrás que Jesus está voltando, Jesus já voltou para eles. Nós lemos Hebreus 9, 27, que depois da morte segue o juízo. Existem muitos ensinamentos, irmãos, que a pessoa tem que viver o seu karma. Temos que respeitar que é a opinião de cada um, é a crença de cada um, mas o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que não existe karma, ou seja, não existe reencarnação. A pessoa vai reencarnando, até ela vai evoluindo, até, irmãos. Existe também a doutrina do purgatório. A Bíblia não ensina isso. Até mesmo, irmãos, que se a doutrina do purgatório fosse bíblica, Jesus Cristo nem precisava ter vindo e morrer. Sabe por quê? Foi purgatório, então vai lá e começa a pagar as indulgências, começa a pedir para aquela pessoa que está ali, que ela vai purgando os seus pecados, até se tornar apta para entrar no céu. Então por que é que Jesus veio então? Para que Jesus veio? Não precisava Jesus ter vindo. Não há necessidade de Jesus vir. Se eu posso depois começar a pedir para aquela pessoa que está lá no purgatório, que ela vai purgando os seus pecados até entrar no céu. Então o sacrifício de Jesus Cristo aqui foi nulo. Então, irmãos, precisamos estar preparados, irmãos. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus ou para encontrar com Ele. Nós vimos isso daí na pandemia, milhares e milhares de pessoas perderam a sua vida. Nós estamos vendo agora aqui em Petrópolis, em Minas Gerais, com a chuva, Petrópolis, Minas Gerais, Bahia. Agora tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, e a gente está vendo que as pessoas estão partindo, as pessoas estão morrendo, porque isso é natural, porque a Bíblia diz que o homem, ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. Essa é a certeza que nós temos. Uma das certezas que nós temos é que um dia vamos voltar para o pó. Então por isso precisamos estar preparados. Eu preciso estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Então esse texto que nós lemos mostra que Cristo, ele será, a volta de Cristo será repentina, como um relâmpago. Sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Jesus levou sua igreja. Se Jesus volta aqui agora, vai ser uma cena, vai ficar só roupa nos bancos. Aleluia. O meu terno deixa o pastor Moisés. Não vai precisar também não. Vai ficar só roupa aqui nos bancos. Carteira, chave de carro, chave de casa. Irmãos, vai ficar tudo aqui. Sabe por quê? Coisas corruptíveis não entram lá. Ouro e prata, coisas corruptíveis, matéria não vai entrar lá. Essa roupa não vai entrar lá. Essa carne não vai entrar lá. Jesus vai levar a nossa alma, o nosso espírito, e vai ficar tudo aqui na igreja. Vai ficar tudo por aí. Tem até um hino que diz: o povo que sumiu.
Lembrei da minha saudosa mãe aqui agora. Ela gostava de ouvir esse hino. Onde está aquele povo barulhento? Aquele povo que sumiu? Cadê aquele povo do glória a Deus? Cadê aquele povo do aleluia? Cadê aquele povo que cria em Deus? Cadê aquele povo que confiava em Jesus? Cadê aquele povo que entregou a sua vida para Jesus? Cadê aquele povo que negou a si mesmo? Cadê aquele povo? Aquele povo sumiu, aquele povo foi embora, aquele povo voltou para casa, porque a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, que a nossa casa não é aqui. Jesus mesmo falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu estiver preparado, virei novamente para levar vocês para estar junto comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluias, 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 aleluias. O povo que sumiu. Irmãos, vai ser uma cena muito triste para aqueles que ficarem. Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Cadê o meu irmão? Cadê aquela pessoa da minha família? Eu não estou vendo ninguém. Eles foram embora e me deixaram aqui. Não deixaram não, porque hoje vocês estão ouvindo a mensagem da salvação. Hoje a salvação chegou na sua casa. Hoje a salvação chegou na sua família. Hoje Jesus está salvando. Então fica para trás quem quer. Fica para trás quem quer, irmãos. Em sua volta, Jesus Cristo há de reunir os redimidos. Aleluias. Jesus Cristo irá reunir. Olha, irmãos, isso aqui ele não vai reunir por placa denominacional. Ele não vai reunir aqueles que são da pele negra, da pele branca. Ele não vai reunir aqueles que são ricos. Ele não vai reunir aqueles que são pobres. Não vai reunir os americanos ou os alemães. Não. Jesus Cristo irá reunir todo aquele que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo aquele, seja branco, seja negro, seja brasileiro, seja alemão, seja rico, seja pobre, o passaporte para entrar no céu chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. A Bíblia nos diz que há um só Deus e um só mediador. Aleluia! Mediador é aquele que está entre. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador, Jesus Cristo é o caminho. Então Jesus Cristo virá reunir aqueles que estão aguardando a sua volta, que estão esperando por Ele, que estão servindo a Ele. Aleluias! Aleluias! Não é ouro, não é prata, não são pedras preciosas. Para entrar no céu, precisa ter uma aliança com Jesus. Não é igreja, ministério levando Deus a sério, não. Não é igreja Assembleia de Deus, não. Não é igreja Maranata, não existe placa denominacional. Jesus Cristo virá buscar aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Aleluia! Aí pode estar servindo no ministério levando Deus a sério, pode estar servindo na Assembleia de Deus, não importa a placa denominacional. Jesus Cristo não virá buscar denominação, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Virá buscar a sua igreja. Igreja não é prédio. Prédio aqui é a organização. É a organização, mas o que ele virá buscar não é o prédio. Sou eu, é você, somos nós, é a igreja. Esse prédio vai ficar aqui. O pastor Nel vai deixar a chave, minha chefão de onda, com escritura, vai ficar tudo aí. Quem quiser pode tomar posse.
Aí por quê, irmão? Isso aqui tudo vai passar, isso aqui tudo é ilusão, irmãos. Olha, essa matéria aqui, tudo que estamos vendo aqui é ilusão. A nossa verdadeira vida está com Jesus. A nossa verdadeira vida é a Nova Jerusalém. Estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Lá é a nossa pátria, lá está a nossa verdadeira vida. Tudo que eu estou vivendo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Então, Jesus vai voltar e reunir os redimidos. E quem são os redimidos? Os que também ansiosamente o aguardam, estão aguardando a sua volta ansiosamente. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2,13. Diz assim a palavra de Deus: aguardando o quê? A bem-aventurada esperança. Olha, irmãos, a minha maior esperança não é que eu vou ficar milionário, não é que eu vou ficar rico, não é que eu vou receber uma posição de destaque na sociedade. Irmãos, seria muito pouco essa esperança. Se essa fosse a nossa maior esperança, seria muito pouco. O apóstolo Paulo diz assim: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, aleluias, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o esperam, para aqueles que o amam. Então nem olho viu, nem ouvido ouviu as coisas que Deus está preparando para você. E tem gente materialista, vão chegar lá só pensando nas coisas aqui da terra. Para com isso, irmãos, isso tudo passa. Isso tudo passa. Dinheiro passa, fama passa, beleza passa, saúde passa. Irmão, tem até um amigo meu que brincou comigo esses dias: até a uva passa. Tudo passa, irmãos, tudo passa. Se você pensar, quando você era mais novo, pastor Moisés, com seus 18 anos, estava lá aquele físico atlético, bonitão, continuou bonito ainda, mas o tempo foi... o tempo é... Irmãos, por quê? Tudo passa, mas o que Deus está preparando para nós nunca passará. São coisas grandes, são coisas maravilhosas, são coisas belas. Então, meu irmão, não seja materialista. Fica pensando nessa vida aqui? Irmãos, misericórdia. Então, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, qual é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A nossa maior esperança será o aparecimento, será quando ao ressoar da trombeta chamar o nosso nome, aleluia, e Jesus aparecer entre as nuvens em glória, e nós subirmos a encontrar com o Senhor nos ares, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos aqui, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluias! Essa deve ser a nossa maior esperança, a volta de Jesus. A volta de Jesus. Jesus falou muitas vezes da sua volta. Jesus falou muitas vezes da sua volta, que Ele vai voltar. Se não, irmãos, se eu não crer na Bíblia, se eu não crer em Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ficar abrindo mão de tantas coisas que eu poderia fazer, que dá prazer para a minha carne. Para quê?
Mas não, eu preciso negar a mim mesmo. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e venha comigo, e venha, me segue. Entenda uma coisa, quem anda com Jesus, quem segue Jesus, vai chegar em Canaã, vai cantar o hino da vitória, vai chegar na glória. Quem segue Jesus, se não for para seguir Jesus, eu abandono tudo aqui, irmãos. Eu largo a Bíblia, eu largo tudo. Não, eu estou aqui porque por mais difícil que seja, por maior que seja a luta, Ele prometeu que Ele voltará para me buscar. Ele prometeu que voltará para nos buscar, para nos levar para estar junto dEle. Então Jesus falou muitas vezes da sua volta. Estou frisando muito isso, da sua volta, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Em Mateus, capítulo 24, verso 44. Mateus 24, verso 44. Por isto, Jesus falando, por isso, estai vós, o quê? Preparados. Aleluias. Falando para mim, Júnior, esteja preparado. Por isso, estai vós preparados também. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não sabemos quando Jesus voltará para buscar a igreja. Eu não sei. Ninguém sabe quando Jesus voltará para buscar a igreja. De uma coisa eu tenho certeza: Ele virá, Ele voltará. Quando? Não sei. Ninguém sabe. Sendo assim, devemos permanecer pelo menos 3 atitudes devemos ter. Pelo menos 3 atitudes. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus virá. Nós sabemos que Ele virá, mas o dia e a hora ninguém sabe. Então devemos ter pelo menos 3 atitudes. A primeira atitude: permanecer alertas. Precisamos permanecer alertas. Permanecer alertas. Alerta ao quê? Aos acontecimentos, irmãos. Precisamos estar alerta aos acontecimentos. Quais acontecimentos? Irmãos, estamos ouvindo falar de guerras, de rumores de guerra, de apostasia. Irmãos, Israel voltou a ser nação novamente, floresceu, uma profecia que se cumpriu, e tantas outras profecias estão se cumprindo. Precisamos estar alertas, precisamos permanecer alertas aos acontecimentos. Quais acontecimentos? Vários acontecimentos. Há poucos dias aí, tem um país que liberou o aborto até os 6 meses. É um assassino, é um assassinato. Liberou o aborto até os 6 meses. Irmãos, 6 meses a criança já está bem formada já, irmãos. Isso aí irmãos, misericórdia. E muitos estavam lá festejando, pode abortar até os 6 meses. Precisamos estar alertas aos sinais. Os sinais estão se cumprindo, e nós como igreja precisamos estar alertas aos acontecimentos. A vinda de Jesus, a vinda de Cristo, será precedida de sinais. A vinda de Cristo será precedida de sinais. Eu vou falar só de um sinal aqui. São vários.
Eu lhe incentivo a você essa semana estudar em casa os sinais da vinda de Cristo, porque vários sinais já estão se cumprindo, vários sinais já estão se cumprindo. Então Ele vai voltar. Qual é a minha parte? Eu preciso estar alerta aos acontecimentos. Um dos sinais é a apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segundo Tessalonicenses 2:3. Ninguém, aqui é um dos sinais da volta de Jesus. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vão ficar ali com a apostasia. A vinda de Cristo será precedida por sinais. Apostasia é o abandono da fé e da doutrina. Apostasia é o abandono da fé e da doutrina. A questão das pessoas que estão abandonando a fé, abandonando a doutrina, isso daí é um sinal do fim dos tempos. É um sinal que Jesus está voltando. Conversando ontem com uma pessoa, aí um conhecido que nós temos em comum, falei assim, fulano tal. Ela falou assim, rapaz, fulano saiu da presença de Deus e agora tem andado com aquelas guias que eles usam no centro espírita, com guias no pescoço, um monte de coisa. Ele abandonou a fé, apostasia, apostatou. É um sinal que Jesus está voltando. As pessoas estão se apostatando. E apostasia é a pessoa que abandona a fé. É a pessoa que abandona a fé, que abandona a doutrina de Cristo. Irmãos, entenda uma coisa, não é abandonar a igreja, o ministério, levando Deus a sério, entenda isso. Não é abandonar a instituição, é abandonar a doutrina, é abandonar a fé, é abandonar a palavra de Deus. As pessoas estão abandonando a palavra de Deus, abandonando a doutrina, estão se apostatando. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 18. Os quais se desviaram da verdade. Irmãos, não se assuste se você vê pessoas, servas de Deus, abandonando a verdade, porque é um sinal que Jesus está voltando. As pessoas estão apostatando, abandonando a fé, abandonando a doutrina. Que não seja eu, que não seja vocês, que não seja nós, em nome de Jesus. Dizendo, volta a parte A, por favor, chefão, por gentileza. Os quais se desviaram da verdade. Tem pessoas que estão se desviando da verdade. Tem, irmãos, a gente sabe de situações que a pessoa está totalmente apostatada, abandonou a verdade. Os grandes líderes, alguém vai e apronta aqui. O pastor vai e apronta aqui nessa igreja, um exemplo, apronta nessa igreja aqui. Ao invés de corrigir o pastor, ao invés de falar, você está errado, você tem que se arrepender, sabe o que eles fazem? Eles pegam esse pastor aqui e levam ele para uma outra cidade longe, que ninguém conhece ele, deixa ele lá. Aí se ele apronta lá, leva para outro lugar. Ao invés de corrigir, ao invés de ensinar, ao invés de instruir, eles estão abandonando a doutrina. Estão mudando as pessoas que pecam para outros lugares sem corrigir. O que adianta colocar vinho novo em odres velhos? Não adianta não, tem que trocar o odre, tem que consertar. Então as pessoas estão se apostatando, as pessoas estão se auto-intitulando semideuses.
agem como quer, fazem o que quer. Quero dizer uma coisa: quem serve a Jesus não faz o que quer, não age como quer, porque agora não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É Jesus que precisa viver e dar direção para a nossa vida. Mas as pessoas estão avacalhando tudo, levando de qualquer jeito. Terá de um dia prestar contas diante do justo juiz, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição que era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, irmãos, as pessoas estão apostatando, estão abandonando a fé, a doutrina. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É um sinal também do fim dos fins dos tempos, que Jesus está voltando. É aquela pessoa que é cheia de milindre, é igual uma pera macia. Se uma pregação, uma palavra de Deus vai e confronta o pecado dele ou dela, vou sair da igreja, o pastor está me perseguindo. Não tem perseguição não, é porque diz a Bíblia, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Vou sair dessa igreja aqui e eu vou para outra, que eu faço o que eu quero e não estão nem aí para mim, e deixa eu viver a minha vida, porque são pessoas que estão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desejo da sua carne. É um sinal do fim dos tempos, é um sinal de que Jesus está voltando. É um sinal. A frieza espiritual. A frieza espiritual está invadindo as igrejas. A frieza espiritual está invadindo as igrejas. É um sinal do fim dos tempos. É um sinal de que Jesus está voltando. Então eu preciso ligar um sinal de alerta na minha vida. Se eu estou me esfriando espiritualmente, eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar me unir com outros irmãos, para que eu seja cheio do Espírito Santo, para que eu não me torne frio espiritualmente falando. A frieza espiritual tem invadido as igrejas. O materialismo tem invadido as igrejas. Você assiste, basta ligar a televisão. Existem programas que estão lá. A chamada da igreja eles mostram lá um apartamento, triplex, eles mostram lá uma fazenda, eles mostram lá uma casa de praia, eles mostram uma garagem com 7 carros importados, eles mostram, e eles estão chamando as pessoas para o materialismo. O que importa é vir para a igreja, porque Deus vai te dar um carro novo. Venha para a igreja, porque Deus vai te dar uma casa nova. Venha para a igreja, porque se você é um empregado, vai ser um empresário. Venha para a igreja, que você vai ser a pessoa mais rica do seu bairro. A Bíblia é contra a prosperidade? De forma alguma. A Bíblia não é contra, não. Irmão, Deus é um Deus de prosperidade. O povo de Deus no deserto lá, estamos com fome, então Deus mandou maná para eles comer. Comeram até, não guarda não, todo dia tem, mas descia com a quantidade de maná, chovia com a quantidade de maná para eles se comer e se fartar. Agora nós queremos carne. Já não queremos mais maná, não queremos carne. Aí Deus enviou aquelas codornizes, e eles comeram codornizes até não aguentar mais, porque Deus é Deus de prosperidade, é Deus do muito. 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios, porque Deus é Deus de prosperidade.
A viúva, o azeite estava acabando, não tinha azeite. Aí o profeta falou assim: arrume vasilhas emprestadas, muitas vasilhas. Enquanto tinha vasilhas, o azeite estava ali enchendo as vasilhas. Aí alguém falou assim: acabou as vasilhas. Aí a Bíblia diz o quê? Que o azeite parou. O azeite não acabou, porque Deus é Deus de prosperidade. Deus é Deus do muito. Deus é Deus de uma fonte inesgotável. Então Deus não é contra a prosperidade, não. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata. Mas as pessoas, irmãos, estão usando as igrejas para tornar os membros da igreja tudo materialista. Eu vou na igreja porque Deus vai me dar um carro. Eu vou na igreja porque Deus vai me dar uma casa. Quero dizer uma coisa: Deus pode dar carro, Deus pode dar casa, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Deus pode te fazer ser um empresário, Deus pode te fazer prosperar, mas isso não é o principal. Eu não tenho que vir aqui atrás de coisas materiais. Eu devo vir aqui por causa de Jesus Cristo, porque eu quero Jesus. Assim a Bíblia nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as igrejas hoje em dia ensinam materialismo. Venha que você vai ter, venha que você vai ter. Aí essas pessoas que vão atrás do ter, aqueles materialistas, é igual aquelas pessoas do pão e do peixe. Jesus multiplicou o pão e peixe. Aí todo mundo comeu pão, comeu peixe, se fartou. Aí, irmãos, Jesus depois falou assim: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava chamando agora eles para ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Comer da minha carne, comer do meu sangue, significa ter comunhão com Jesus. Então Jesus agora alimentou o físico deles. Agora Jesus queria ter comunhão com eles. Aí começou um por um a dizer: duro é esse discurso. Quem pode aceitar esse discurso? Aí um por um começou a virar as costas e ir embora. Sabe por quê? São pessoas que estavam atrás do pão e do peixe. São pessoas materialistas que estão atrás do carro, da casa. E quando perde o carro, e quando perde a casa, e quando perde o emprego, e quando perde a empresa, muitos desses vão embora, porque nunca vieram por causa de Jesus, mas vieram por causa das coisas que eles estavam recebendo de Jesus. Materialistas. Aí Jesus virou para os apóstolos e disse assim: todos foram embora, e vocês não vão embora também não? Aí alguém disse assim: para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia! Eu quero ter comunhão com o Senhor. Mas o materialismo está invadindo as igrejas. É por isso que existem muitas pessoas dentro das igrejas frustrados, porque prometeram casa, prometeram carro, prometeram empresa, e a pessoa não conseguiu, e ela nunca mais quer saber de Jesus, nunca mais quer saber de Deus, porque foram enganadas. Porque foram enganadas por este evangelho materialista. Não estou pregando contra a prosperidade, porque Deus é dono do ouro e da prata, mas o principal não é a prosperidade, o principal não é a bênção, o principal é o abençoador. Eu preciso buscar o abençoador, que a bênção vem depois. Aleluia, que a bênção vem atrás. Então o materialismo tem invadido as igrejas. O mundanismo tem invadido as igrejas. E em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar aqui é não se amolde a este mundo. E o mundo está invadindo as igrejas. O mundanismo está invadindo as igrejas. Então, irmão, precisamos estar alertas. Esteja alerta. O modismo, mundanismo, o conformismo, pessoas que conformam com tudo. Pode estar acontecendo o pecado que for dentro da igreja, dentro da congregação, que as pessoas se conformaram com aquilo.
Não vos conformeis com este mundo. O que é errado é errado, o que é certo é certo. E onde nós pegamos a base para saber o que é certo e saber o que é errado? A base está aqui, na palavra de Deus. Se essa palavra que disser que é certo, é certo. Se essa palavra que disser que é errado, é errado. Então o conformismo está invadindo as igrejas. Conformismo. O desvio espiritual. Então isso tudo está invadindo as igrejas. E isto é profeticamente, e isto é visto, então preste atenção, estamos quase encerrando aqui. Isso tudo que nós estamos falando aqui é visto profeticamente na igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Isso tudo aqui é visto profeticamente na igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 14 ao 18. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, é morno. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. A igreja de hoje, irmãos, o corpo de Cristo, a igreja instituição no Brasil e no mundo está rica. Existem igrejas suntuosas. Existem igrejas, irmãos, que é a coisa mais linda. Eu não sou contra isso não, nada contra isso, mas é o que o texto está dizendo aqui, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Tem muitas igrejas assim: meu Deus é o dinheiro. A Bíblia ensina que o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. Aí olha a resposta de Jesus: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, tudo isso que falamos aqui é visto profeticamente na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela prefigura a igreja morna na época do arrebatamento. A igreja de Laodiceia prefigura a igreja morna da época do arrebatamento. Esse templo, essa igreja, somos nós, a igreja morna da época do arrebatamento. Estou rica, estou abastada, não tenho falta de nada. É por isso que vemos vários escândalos em várias e várias denominações, que estão mostrando todos os dias nos jornais, nos meios de comunicação, porque as pessoas cresceram demais. Estou rico, estou abastado, não preciso de nada. Aí Jesus fala assim: você não sabe que vocês são pobres, cegos, nu e miseráveis. É a igreja do arrebatamento, é a igreja morna. Então precisamos, porque não sabemos o dia e a hora que Jesus vem, estar alerta aos acontecimentos. Em segundo lugar, precisamos estar vigilantes. Como não sabemos o dia e a hora que Jesus vem, precisamos estar vigilantes. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos aqui precisavam ficar acordados e orar, porque em breve seriam provados.
precisavam estar acordados e orar, porque em breve seriam provados. A palavra carne aqui se refere à natureza humana. Já que a carne é fraca, todo filho de Deus precisa de poder sobrenatural para vencer. Entenda uma coisa, a carne é fraca, então precisamos do poder sobrenatural para vencer. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Então era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Verso 3 e 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne é fraca, então todo servo de Deus precisa ser cheio do Espírito de Deus, ser cheio do Espírito Santo para vencer. Andar no Espírito. Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar, precisamos vigiar, precisamos ver. Olha, irmãos, não sabemos o dia e a hora que Jesus vem. Então eu preciso vigiar, eu preciso orar e eu preciso andar pelo Espírito para estar pronto para a volta de Jesus. Andar pelo Espírito. E em terceiro lugar, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso estar alerta aos acontecimentos, porque eu não sei quando Jesus vem. Em segundo lugar, vigilante. E em terceiro lugar, terceiro e último, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel, permanecer fiel. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Apocalipse 2, 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então preste atenção. Ser fiel até a morte. Isso aqui indica o martírio. Preste atenção, isso aqui indica o martírio, e não aguentar tudo até o fim. Significa o sofrimento que a pessoa vai enfrentar, significa o martírio que a pessoa vai enfrentar, e não aguentar tudo até o fim. Esmirna foi, acima de todas as outras, a igreja dos mártires. Ela representa a igreja do período do martírio, do sofrimento. Sofreram. O Senhor, porém, lhe dá uma admoestação. Diante do sofrimento, Jesus diz: não temas. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se fosse preciso. Ser fiel até a morte é aquela pessoa que enfrenta a própria morte, se for preciso, mas não nega Jesus. Isso significa ser fiel até a morte. Ela enfrenta a própria morte se for preciso. Jesus é a pessoa preferir morrer a negar Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi da cruz
até a coroa. Jesus foi da cruz até a coroa. Essa linha também foi traçada para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e vocês vão receber a coroa da vida. Mesmo martirizados, seriam levados à glória, usando coroas. Estavam livres de uma vez por todas do julgamento terrível da segunda morte e do lago de fogo. Aquelas pessoas que são fiéis até a morte, se for preciso morrer, mas não negar Jesus, a pessoa morre, ela é fiel até a morte. Para encerrar, devemos ansiar pela volta de Cristo. Devemos ansiar pela volta de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz. Então, Jesus, que é aquele que testifica essas coisas, diz: certamente, cedo venho. Então Jesus diz assim, certamente, cedo venho. Aí o apóstolo responde, agora aqui é a resposta do apóstolo: amém, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Ele responde: amém, ora vem, Senhor Jesus. A resposta de João no final de Apocalipse deve caracterizar o coração dos cristãos em todas as épocas. Amém, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo João responde ao que Jesus falou: amém, vem, ora vem, Senhor Jesus. Ele anseia pela volta de Jesus. Devemos ansiar pela volta de Jesus. Tito, capítulo 2, verso 12, verso 13, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos ansiar a volta de Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo nos treina a viver ansiando a volta de Cristo. O verdadeiro cristianismo nos treina a viver ansiando a volta de Cristo. Amém, ora vem, Senhor Jesus. 2 Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo que há uma coroa brilhante esperando todos os que amarem a sua vinda. Há uma coroa esperando todos os que amarem a sua vinda. E Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3:20, me dará naquele dia, mas a nossa cidade está nos céus. Aleluias. Vamos encerrar aqui. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vai transformar esse corpo aqui, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluias. Na condição de crentes, já somos espiritualmente cidadãos do céu, onde Cristo está agora, mas ansiamos vê-lo face a face. Por isso aguardamos ansiosamente o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, encerrando, eu disse, o tema da mensagem é a volta de Cristo. Então, para a igreja,
para a igreja, para nós que fomos lavados e redimidos no sangue de Cristo, para a igreja, Jesus virá como seu noivo, aleluias, aleluias, a fim de levá-la para si, para a glória celestial. E isso inclui todos os santos de todos os tempos. Então Jesus virá para a sua igreja como noivo que irá resgatar a noiva, aleluia, aleluias. Agora, para aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, não o reconheceram como o único e suficiente Salvador, para aqueles que rejeitaram o sacrifício vicário de Jesus, que é o sacrifício da substituição, para esses, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, Jesus virá também, mas não como noivo para buscar a noiva. Jesus virá como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e também virá como juiz para julgar toda a terra. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos em pé.